Olá pessoal, eu sou o Benedi e o objetivo desta videoaula é entender subgrupo normal, exemplificando esse conceito. Vamos relembrar o que é um grupo, subgrupo e classe lateral. Um grupo é um par contendo um conjunto e uma operação fechada dentro deste conjunto e de modo que essa operação é associativa, admite um elemento neutro e todo elemento do conjunto tem um inverso. Um grupo G, ele é abeliano se além daquelas propriedades, ele também tem a propriedade comutativa. Um subgrupo nada mais é do que um grupo contido dentro de outro grupo. A gente usa essa notação aqui. H é estritamente menor do que G para dizer que o subconjunto H de G é um subgrupo. Bom, esses pares aqui, o conjunto dos números inteiros com operação de adição, conjuntos racionais com adição, eles são grupos abelianos aditivos. Se você tem agora os pares com esses conjuntos, e em vez da operação de adição, a operação de multiplicação, e você tira o zero de cada um desses conjuntos, então todos esses pares são grupos abelianos multiplicativos. Se você não tira o zero e escolhe a operação de multiplicação, então esses pares não são grupos, porque o zero ele não admite inverso multiplicativo. E é necessário que todo elemento do conjunto tenha um inverso multiplicativo para que esse par seja um grupo. Se G é um grupo, então o conjunto unitário que contém somente o elemento identidade do conjunto G para aquela operação e o próprio conjunto G, eles são subgrupos de G. São subgrupos triviais. E a classe de congruência módulo n com a operação de adição é um subgrupo do conjunto dos números inteiros. Em particular, a classe de congruência módulo 2 com operação de adição é um subgrupo dos inteiros. Para a gente entender o que é um subgrupo normal, a gente primeiro precisa entender o que é uma classe lateral. E para entender e para definir classe lateral, a gente primeiro define essa relação de equivalência. Seja G um grupo e H um subgrupo de G. Sobre G, defina a relação de equivalência R1 da seguinte maneira. Dado dois elementos, y e x, do grupo G, y se relaciona com x pela relação de equivalência R1, se e somente se existe um elemento no subgrupo H tal que y é igual a x operado com esse elemento do subgrupo H. De forma análoga, a gente define a relação de equivalência R2 da seguinte maneira. Y se relaciona com x pela relação R2, se y pode ser expresso da forma H operado com x, onde H é um elemento do subgrupo H. Veja que aqui eu tenho XH na R1 e na R2 HX. Eu estou aqui suprimindo o asterisco, que denota uma operação qualquer, mas aqui fica subentendido que nós temos x operado com h e h operado com x. Bom, classe lateral. Seja um G um grupo, H um subgrupo de G. R1 e R2 as relações de equivalência definidas anteriormente. O conjunto XH é o conjunto dos elementos do grupo G, tal que o elemento Y se relaciona com o elemento X escolhido para formar esse conjunto. Esse XH pode ser denotado também como conjunto dos elementos da forma X operado com H, onde H é um elemento do subgrupo H. Este conjunto XH ele se chama a classe lateral à esquerda de H em G que contém X. Analogamente, usando a relação de equivalência R2, a gente define o conjunto HX como a classe lateral à direita de H em G que contém X. Agora a gente está preparado para entender o que é um subgrupo normal. Um subgrupo H é um subgrupo normal de um grupo G. A gente denota da seguinte maneira: H é um subgrupo normal de G se as classes laterais à esquerda de H contendo x são iguais às classes laterais à direita de H contendo x, para todo elemento x do grupo G. Essa notação aqui, a gente não só está dizendo que H é um subgrupo de G, como também que ele é normal. E o que significa H ser normal? Significa que as classes laterais à esquerda são iguais às classes laterais à direita, para qualquer elemento do grupo.
Para cada elemento do grupo, a gente tem uma classe lateral à esquerda e uma classe lateral à direita. Bom, esse teorema, ele é muito importante logo após a definição de subgrupo normal, porque para demonstrar que alguns subconjuntos de um grupo são normais, às vezes é necessário usar esse teorema. Bom, o que eu estou falando aqui nessa primeira proposição é o seguinte, que eu tenho uma operação bem definida. Que operação é essa? Eu pego uma classe lateral à esquerda e uma classe lateral também à esquerda, uma contém o elemento x, outra contém o elemento y, opero-as entre si e eu vou ter uma nova classe lateral à esquerda, contendo agora x operado com y, tá? À esquerda de H em G. Bom, por meio dessa daqui, você pode chegar em qualquer uma dessas. Essa última é a mais usual e prática. Portanto, ela é a que é o mais usada para definir subgrupo normal. Mas como elas são equivalentes, a gente pode definir subgrupo normal usando qualquer uma dessas. Um exemplo de subgrupo normal, bem trivial, é esse daqui. Você tem um grupo G, o conjunto que contém somente a identidade de G e o próprio conjunto G são subgrupos normais. Com efeito, como a identidade ela comuta com qualquer elemento, então você partir da classe lateral à esquerda desse conjunto unitário, você chega na classe lateral à direita dele. Para você demonstrar que G é um subgrupo normal de si próprio, você pode usar essa proposição aqui. Você pode usar essa afirmativa. Você pega essa operação, aliás, à esquerda, você pega duas classes laterais à esquerda, quaisquer operas entre si e você obtém uma nova classe lateral à esquerda. Bom, o exemplo 2 diz o seguinte: qualquer subgrupo H de um grupo abeliano G é um subgrupo normal de G. Pessoal, seja H um subgrupo abeliano, quer dizer, um subgrupo qualquer, contido em um grupo abeliano G. Gente, se você pega este conjunto XH, ele é formado pelos elementos da fórmula X operado com H, mas como tanto X quanto H eles são elementos de G e G é abeliano, então X operado com H é igual a H operado com X. Logo, essas classes elas são iguais. A recíproca é falsa. Se você tem um grupo abeliano G, isso não significa que todo subgrupo de G vai ser um subgrupo normal, tá? Se H é um subgrupo de um grupo abeliano G, então H é um subgrupo normal, mas a recíproca não é verdadeira. O que é o centro de um grupo? Seja G um grupo qualquer. O subconjunto definido da seguinte forma: Z de G é o conjunto dos elementos do grupo de G que comutam com qualquer outro elemento de G. Este conjunto ele é chamado centro do grupo G. Bom, se G é abeliano, então ele é igual ao seu centro. E, gente, esse exemplo 3 ele fala que um grupo G, o subgrupo, ou melhor, ele vai falar o seguinte, que esse centro, ele tanto é um subgrupo, quanto ele é normal, tá, pessoal? O subgrupo Z de G é um subgrupo normal. Em geral, isso vai ocorrer. A demonstração é bem fácil. W, a classe lateral desse centro de G à esquerda, contendo um certo elemento W de G, é igual ao W operado com X. Mas, gente, esse x aqui, ele pertence ao centro, logo ele comuta com qualquer w de g. Então, w operado com x é igual a x operado com w. Logo, essas classes laterais, à esquerda e à direita, são iguais para qualquer w de g, tá? Logo, ele é um subgrupo normal. Pessoal, para finalizar, eu trago aqui este conjunto G', ele é um subgrupo de um grupo G gerado por este conjunto aqui. Esse conjunto você pega dois elementos x e y de G, opera-os entre si e logo em seguida você opera de forma respectiva pelo inverso do primeiro elemento e pelo inverso do segundo. O subgrupo gerado por esse conjunto dessa forma, ele é um subgrupo normal. A demonstração se encontra na página 154 do livro Elementos de Álgebra ou em outro livro de estruturas algébricas.
Pessoal, obrigado por ter assistido. Vou procurar deixar esse slide aí na descrição do vídeo. Valeu, tamo junto.